Também quero, neste momento, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por estar aqui, neste lugar, neste santuário, para adorar a Deus em espírito e verdade, porque Ele é merecedor, né? De toda a honra e de toda a glória. Você pode se assentar, tomar o seu assento. Nós estamos felizes porque Deus tem sustentado a cada um de nós, né? Ele tem dado vida para nós, Ele tem dado vida com abundância, e essa é a razão pela qual nós estamos felizes. Já temos louvado, né? Temos cantado, e eu pergunto: quem quer continuar ouvindo Deus falar? Amém. Glória a Deus. Sim, porque Deus ele fala desde o início do culto, não é na hora da mensagem tão somente. É desde o início, é desde o cântico, o testemunho. Deus está falando, né? Então nós vamos ouvir a palavra de Deus e ver o que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria de dar um tema para esta mensagem, e o tema é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. E como pano de fundo, como base, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4. Você que está aí nos acompanhando pela live, pelas redes sociais, que Deus possa estar te abençoando também nesta noite, que você seja ricamente abençoado pela palavra. O profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, vem nos dizendo assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que age, trabalha em favor daquele que nele espera. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que age, que trabalha em favor daquele que nele espera. E você pode dizer amém? Amém. O profeta Isaías, ele foi um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Isso porque Isaías trazia nos ombros o grande peso da responsabilidade de profetizar acerca do Messias. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Isaías começou a profetizar no capítulo 6 do seu livro, quando ele tem uma visão maravilhosa, esplendorosa do trono de Deus. E ele vem dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As suas vestes cobriam o templo. Por cima dele havia serafins. Cada um deles tinha 6 asas, que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam.
e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem essa visão, ele reconhece a sua pequenez e cai de joelho dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram a sua glória. Nesse momento, um dos serafins veio até Isaías com uma brasa acesa, tirada do altar com uma tenaz, e tocou os lábios do profeta e disse: os teus pecados, as tuas iniquidades estão perdoados. Neste momento, uma voz ecoou dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deste instante, Isaías começou a profetizar. Mas o que ele tem a ver, tudo isso que você disse, com o capítulo 64, verso 4 do livro de Isaías? Eu estou dizendo tudo isso porque o texto que nós acabamos de ler, que existe um Deus que trabalha por nós, não foi o Zé da esquina, não foi o João da esquina, não foi o jornaleiro, não foi qualquer um, foi Isaías, o profeta messiânico. Então, se ele disse que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é porque realmente existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu pergunto nessa noite: quem está esperando Ele? Levanta sua mão. Glória a Deus. Nós esperamos pelo trabalho de Deus. Mas essa noite, especialmente essa noite, eu gostaria de trazer algumas formas que Deus usa para estar trabalhando ao nosso favor. Algumas formas que Ele tem para trabalhar ao nosso favor. Em primeiro lugar, Deus trabalha no tempo dele e não no nosso tempo. Existe o Kairos, que é o tempo de Deus, existe o Crono, que é o nosso tempo. Então Deus trabalha no seu tempo, no tempo dele. E nós temos muitos exemplos da Bíblia que Deus trabalha no seu tempo, e um primeiro exemplo que eu dou é de Ana, que subia todos os anos ao templo para orar a fim de ter um filho. Todos os anos Ana subia e descia e nada acontecia, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando no tempo dele. Ana subia e nada acontecia. Mas quando chegou o tempo, o Kairos de Deus, aí Ana subiu para o templo, orou, e o sacerdote liberou uma palavra para ela, e Ana então coabitou com seu marido e ficou grávida, porque chegara o tempo. Eu quero trazer uma palavra profética para a sua vida, e se você crer, abra a sua mão e receba. O teu tempo está chegando. O tempo de Deus na sua vida está chegando, como chegou para mim. E o interessante é que quando o tempo de Deus chegou para Ana, que ela estava grávida, só ela sabia que Deus havia feito um milagre. Mas Ana
reverendo Valdemar, continuara subindo para agradecer. Agora não mais para pedir, agora para agradecer. Mas eu creio, reverendo, o bispo Eliezer, que Penina ficava olhando e dizendo: "Ah lá, vai subir, perder tempo, vai orar, perder tempo." Mas já estava no ventre de Ana, Samuel. A bênção já estava com ela. Ela não fez alarme, não alarmou, a bênção já estava com ela. Ela estava somente agradecida, porque o tempo de Deus chegou na vida dela. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Se você acha que o tempo de Deus está demorando na sua vida, eu quero te dizer que o tempo de Deus pode estar demorando aos seus olhos, ao seu entendimento, mas Ele trabalha certo, no tempo certo, na hora certa, quando a bênção vai chegar. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Então Deus trabalha no tempo certo. Havia um homem que há 38 longos anos estava à beira do tanque para ser curado. Não chegou o tempo ainda, 38 anos. Mas um belo dia Jesus chegou naquele lugar. Então chegou o tempo de Deus na vida daquele homem, e aquele homem foi curado. Então Deus trabalha no tempo certo, no tempo dele. Não pense que está demorando essa bênção. Eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo nada florescer. Eu não estou vendo nada acontecer. Mas Deus está trabalhando no tempo dele. E como profeta de Deus, eu digo que no tempo de Deus, no kairos de Deus, as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Segundo lugar, Deus trabalha no silêncio. E aí eu vou dizer para você: o silêncio de Deus machuca a gente. O silêncio de Deus machuca a gente, dói, porque você dobra o seu joelho, ora, e Deus está em silêncio. Tem dias que você ora e você pensa que a sua oração não passou do tempo. Você diz: Deus está em silêncio. Mas eu quero dizer que no silêncio Deus está trabalhando por você, porque você está esperando nele. Aleluia. O livro de Jó tem 42 capítulos. Em 37 capítulos Deus não fala nada com Jó. Deus fica em silêncio. Vem as pessoas e dão notícias para Jó de que seus 10 filhos haviam morrido. Deus em silêncio. Jó disse: tá bom, Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Vem a notícia de que o seu gado, os seus animais haviam morrido. Vem a notícia de que tudo estava dando errado. Mas Deus estava trabalhando em silêncio. A mulher de Jó, vendo a aflição de Jó, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morra, camarada. Mas Jó disse, como diz uma louca, diz tudo. Em outras palavras, deixa Deus estar trabalhando ao meu favor. Eu quero dizer que talvez você esteja passando
que não vai. Quem sabe você está passando por uma dificuldade tremenda, que você não vê saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para a retaguarda. Mas eu vou dizer para você, dê uma olhada para cima, porque existe uma porta aberta para o lado de cima. Ele está trabalhando em silêncio. E o silêncio de Deus, ele pode até machucar, mas ele vai resolver. Aleluia. Jó estava indignado. Jó estava ali, sofrendo. Seus amigos começaram a acusá-lo. Eu creio que os seus amigos diziam: Jó, como que é? O que está acontecendo? E aí Jó diz para eles assim: nossa, vocês sabem muita coisa. Vocês sabem muita coisa. Mas tem uma coisa que vocês não sabem, e que eu sei. O que é que você pode saber, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó estava sofrendo e Deus estava trabalhando em silêncio. Eu quero te dizer nesta noite, você que está me ouvindo aqui essa noite, pode ser que essa luta e essa dificuldade, você que está me ouvindo pela live, pode ser que essa dificuldade esteja te destruindo, quem sabe essa dificuldade esteja querendo te deixar na lona, te deixar lá embaixo, mas creia no reino de Deus, esta palavra que cumpre no tempo, na eternidade, e Isaías está dizendo para nós essa noite, que desde a antiguidade não se ouviu, e tem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Então, se você espera, então você pode ficar tranquilo, porque Ele está trabalhando a teu favor. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E quando Jó não aguentava mais, então Deus entra e faz algumas perguntas. Jó, farei algumas perguntas e tu me responderás no mais decreto conceito do seu coração. Quando eu fundei os firmamentos, onde tu estavas? Quando eu gerei a gota do orvalho, onde tu estavas, Jó? Quando eu coloquei ferrolho no mar para que as suas ondas quebrassem e não ultrapassassem ali, onde tu estavas? Quem gerou o Orion, a Ursa, os 7 estrelas do firmamento? Quem pode, Jó, pescar um leviatã como um anzol? E Jó então cai de joelhos e diz: coisas maravilhosas e visíveis da vida não sabem. Agora eu sei, o Senhor é Deus que cuidou. E Jó se abominou na cinza, e Deus disse: está justificado de novo. E a Bíblia diz que Jó recebeu tudo em dobro, porque Deus estava trabalhando em silêncio. Diante do sofrimento de Jó, diante daquela vida que Jó estava vivendo, ele não tinha nada, senhoras e senhores, ele não tinha nada a não ser um caco velho de telha para se coçar. Mas Deus o resgatou. Deus estava trabalhando no silêncio, e Jó se levantou novamente. Quem sabe eu esteja pregando para pessoas que estão na mesma situação. Acha que tudo está acabado, que tudo acabou, que não há mais saída. E Deus está dizendo nessa noite: fica tranquilo, eu estou trabalhando no silêncio. Aleluia.
Do Velho Testamento para o Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio. Mas nesse silêncio, Deus estava trabalhando. Porque Deus não dorme, Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita, Ele é o guarda de Israel. Ele não se cansa, ou é ao contrário, Ele dá vigor aos cansados. Então Deus está trabalhando por você. Receba essa palavra nessa noite. Saia daqui essa noite confiando que existe um Deus que trabalha a teu favor para fazer cumprir na sua vida. E em último lugar, para me concluir aqui, Deus trabalha com aquilo que nós temos. Ele trabalha com aquilo que nós temos. Ele estava pregando uma certa ocasião o sermão estendeu. Os discípulos chegaram em Jesus e disseram: Senhor, mestre, estou parafraseando, o sermão está bom, o Senhor está pregando com frequência, o Senhor está pregando dentro da homilética, o Senhor está pregando certinho, mas o povo já está cansado, já avançou o horário. Vamos despedir isso. Eles não têm o que comer. Então, Jesus já sabia o que ia fazer. E ele disse assim: dá vocês de comer a eles. Ah, Senhor, nós não temos nada, não temos nada. Bom, se você não tem nada, não tem como trabalhar. Deus trabalha com o que nós temos. Chegou um e disse: tem um moço, um menino que tem um lanche aí, 5 pães e 2 peixinhos. Então está resolvido o problema. Porque eu trabalho com o que você tem. E se você tem essa noite, levanta a tua mão e adore ali a beleza das coisas. 5 pães e 2 peixinhos, manda chamar ele. Então ele veio, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, deu graças e entregou aos discípulos. Quando Jesus entregou aos discípulos, o milagre aconteceu. E aí eu aprendo uma coisa, que para que o milagre aconteça, 2 forças precisam estar unidas e em evidência, 2 forças. A força do ministrante e a força do ministrado. No caso, Jesus, o ministrante, e os discípulos, os ministrados. Na hora que eles recebem os pães, houve a multiplicação. E eles começaram a distribuir. E alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos cheios. 5 pães e 2 peixinhos. Deus trabalha com o que nós temos. Havia fome em Samaria. Uma pobre mulher endividada, seus credores vieram para pegar os seus filhos. O profeta de Deus ia passando, ele disse: tem algo aí? A sua serva não tem DNA, não tem nada. Ah, não, você não tem nada em casa? Não tem nada. Ah, então tá bom. Então eu não vou ficar aqui porque você não tem nada. A paz do Senhor, eu vou prosseguir. Quando o profeta ia saindo, não está na Bíblia, estou parafraseando. Quando o profeta ia saindo, ela gritou: sedão. Opa, ela lembrou-se. Uma botija de azeite. Ah, então está garantido lá. Porque Deus trabalha com o que nós temos.
Aí o profeta diz: vai, pois, e pede vasilhas, não poucas, muitas vasilhas emprestadas. Mas por que, bispo Eliezer, que o profeta mandou ela pedir muitas vasilhas? Porque o nosso Deus não é Deus que contra-gota, Ele é Deus que dá para transbordar. Vai e pede muitas vasilhas. E ela foi e pediu muitas vasilhas. Ela disse: eu tenho somente uma notícia para dizer. Eu quero liberar uma palavra para você essa noite. Deus não quer saber se você tem muito ou se você tem pouco. Ele quer saber se você tem. Porque se você tem, Ele vai fazer. Se você tem pouco, Ele vai fazer muito. Porque Ele é o Deus de milagre. Aleluia. Então ela saiu pela vizinhança e pegou vasilhas e trouxe vasilhas. Então o profeta agora disse: deita o azeite nas vasilhas. E ela começou a deitar o azeite nas vasilhas. Começou a encher as vasilhas. E começou a encher as vasilhas. Bispo Gabriel. Daqui a pouco a casa ficou cheia de vasos cheios. A cozinha estava cheia de vasos cheios. A sala estava cheia de vasos cheios. O quarto estava cheio de vasos cheios. A despensa cheia de vasos cheios. Quando acabou o vaso, o menino gritou: acabaram-se os vasos. Então a Bíblia diz que o azeite parou. E aí eu faço uma pequena observação. A Bíblia não diz que o azeite secou. A Bíblia diz que o azeite parou. Ou seja, enquanto existia vaso, existia azeite. A crise que estamos vivendo no momento não é de azeite, é de vaso. Porque se tiver vaso, tem azeite. E aqui essa noite tem vaso. Aleluia. Tem vaso e vai e que está recebendo azeite. Glórias. Que está recebendo azeite, que está recebendo a presença do Espírito Santo de Deus. Permitam dizer, os católicos dizem que tem o santo que é o santo que quando descia, é o padroeiro que quando descia dinheiro. Eu não sei qual que é primeiro, mas nós temos um padroeiro. O nosso padroeiro é Jesus. Sabe por quê? Porque o profeta disse para ela: agora vai e vende o azeite e paga as suas contas e viva do resto. Então Deus trabalha com o que nós temos. Ela tinha um pequeno vaso de azeite, se tornou a maior empresária de azeite daquela região. Deus não quer saber se a sua fé está pequena. Deus não quer saber se você tem pouco. Deus quer saber se você tem. Você está dizendo assim: mas eu sou tão fraquinho. Eu chego na igreja, eu sento lá no chão, eu sou tão fraquinho. Não, você tem. Você tem potencial. Você tem algo para oferecer. Você tem algo para oferecer a Ele. E Ele está dizendo essa noite: eu trabalho com aquilo que você tem. Oh glória, se você tem fé que Deus vai salvar o teu marido, Ele vai. Se você tem fé que Deus vai abrir a porta do emprego, Ele vai. Receba aí em nome de Jesus Cristo esta noite essa palavra profética. Eu profetizo esta noite para você: o Deus que trabalha com o que nós
temos, Ele está aqui esta noite e libera uma palavra para você. Eu estou entrando nesta causa para resolver este problema. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então aquela mulher foi ricamente abençoada, porque ela tinha algo a oferecer. Então Deus trabalha por aqueles que não esperam. Não espere o homem. Não espere daqueles que dizem que vão fazer. Não, porque a palavra dele pode voltar atrás. A palavra dele pode mentir. A palavra dele pode murchar. Mas a palavra de Deus não tem sombra de variação. Se ele falou, está falado. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou na tua vida, Ele vai cumprir com a sua palavra. Porque Ele trabalha por aquele que lhe espera. Os que esperam no Senhor alcançarão misericórdia. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Eu vou estar orando com você neste momento. Você vai estar ligando teu pensamento, a tua fé. E você vai entender e compreender que você serve um Deus que trabalha por você. Amém. Ele trabalha no tempo dele. Tá bom? Ele trabalha no tempo dele porque o teu tempo não é o dele. Ele trabalhou no tempo certo para Ana, porque aquela bênção não era só para Ana. Aquela bênção, bispo, era para Israel também. Samuel foi o maior juiz de todos os tempos. Então Deus trabalha no tempo dele. Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha em silêncio, quietinho, sem barulho. Ele não precisa fazer barulho para provar para você que ele está trabalhando. Não, é no silêncio. E Deus trabalha como nós temos. Se nós temos fé nele, se nós temos algo a oferecer a Ele, se nós damos o melhor de nós para Ele, Ele trabalha para nós. Lembra daquela mulher, viúva? O profeta ia passando e disse para ela: você tem alguma coisa para eu comer? Traz alguma coisa. Ela disse: olha moça, nós temos aqui um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo aqui, vou dar para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Aí o profeta disse: não, pode fazer o bolo, mas traz o primeiro pedaço para mim, traz para mim primeiro. E ela fez isso. Fez. A Bíblia diz que nunca mais faltou azeite na tua botija e nem farinha na sua panela, porque ela entregou primeiro ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Confie nessa palavra. Como eu disse na introdução, não foi um Zé da esquina que falou, não foi fulano que falou, mas foi o profeta Isaías, o homem que teve uma experiência com o Eterno. Soberano Deus e poderoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles que em Ti esperam, porque não há outro pelo qual nós podemos esperar, a não ser o Senhor, que é o Deus que pode fazer todas as coisas. O Senhor é aquele que pode reverter o quadro da nossa vida e mudar o cativeiro. O Senhor pode transformar, pode mudar a situação
ainda que aos nossos olhos sejam insolúveis. E é isso, e é por isso que nós servimos. Porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor tem feito e continua fazendo por nós. O Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o guarda de Sião. O Senhor é o tempero de exército. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso todo-poderoso. Nós te agradecemos e te louvamos pelo trabalho que o Senhor tem desenvolvido nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Continue a nos abençoar. Continue a trabalhar por nós. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que serviram. Deus, assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas.